Sejam bem-vindos ao AEAGRAN Agrocast, o podcast da sua associação, com patrocínio da Mútua, realização da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Dourados. Tá vendo esse evento incrível ao seu redor? Você sabia que está participando de um evento que conta com o patrocínio do Divulga Mútua? A Mútua é a caixa de assistência dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Há mais de 45 anos caminhamos ao lado de todos vocês profissionais, oferecendo benefícios, auxílios, seguros, previdência complementar, planos de saúde e uma infinidade de soluções que tornam sua jornada pessoal mais leve e segura. Com o Divulga Mútua, a gente fortalece o papel da Mútua como incentivadora da formação e da capacitação e dá maior visibilidade às nossas profissões. Sabemos como elas merecem destaque. O Divulga Mútua tem como missão divulgar a importância da engenharia, da agronomia e das geociências para o desenvolvimento sustentável do nosso país e para a competitividade econômica nacional. Apoiar sua capacitação promovendo eventos comprometidos com seu avanço e aprimoramento é investir em um futuro mais inovador, justo e com mais oportunidades para todos. Aproveite o evento e não perca a oportunidade de conhecer a Mútua. Além de acreditarmos em iniciativas que valorizam o conhecimento, o crescimento profissional e o futuro das nossas profissões, também te apoiamos em sua caminhada pessoal com vários benefícios exclusivos para você. Por isso, se você ainda não é associado, venha para a Mútua. Acesse nosso site e associe-se. Se você quiser saber mais sobre o Divulga Mútua e a que iniciativas ela se aplica, também pode descobrir tudo por lá. Um bom evento e até mais! Olá, pessoal. Bom dia para quem está assistindo a gente ao vivo. Boa tarde, boa noite. A gente está aqui em mais um podcast da Associação dos Engenheiros Agrônomos, com o apoio da Mútua e do CREA-MS. E hoje a gente está com uma pessoa que, para mim, é uma pessoa muito especial. Eu estava até conversando com a Ana. A gente só se conhece pela internet. Sou. Mas a gente estava aqui nos bastidores conversando um monte, né? Parece que a gente já se conhece há anos. Ana, queria te agradecer. Você veio de outra cidade aqui para participar com a gente. Saiba que você é uma pessoa que eu admiro bastante, que é referência em fitopatologia. E queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Ai, primeiramente, então, Jaque, obrigado pelo convite. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. É recíproca essa admiração, eu também tenho um carinho muito grande por você. Então, eu sou a doutora Ana Ruxa, sou fitopatologista ali da Fundação MS. Faz 6 anos que eu tô ali em Maracaju, atuando na área de pesquisa. Passa rápido. E ali eu trabalho com pesquisa focada mais em fungicidas, biológicos e soja e milho. Ana, como começou a sua relação com o agro? Como que você decidiu entrar para a área da agronomia? Conta um pouquinho pra gente sobre sua trajetória. Por incrível que pareça, o dom veio desde criança. Eu lembro que uma vez minha avó me deu 50 centavos, eu tinha 6 anos. Sabe o que eu fui comprar? Semente de alface. Não acredito. Juro! Então, assim, desde criança eu já dava indícios de que em algum momento eu ia para a área de biológicas ou agronomia. Mas a viradinha de chave foi em Rondônia. Morei em Rondônia. Você é de onde, Ana? Eu me considero paranaense, Campo Mourão. Mas daí nós mudamos para Rondônia quando eu tinha 13 anos e meu pai tinha uma loja, acabou comprando depois uma loja agropecuária. E aí essa convivência com o produtor, trabalhando desde a parte veterinária, químicos, adubo, semente, peguei gosto pela área e falei, é agronomia. Eu adoro. Eu fiz a graduação ali na UFMT, Sinop. Sinop. E aí, a pós-graduação. Como que foi a sua trajetória desde 2010, né? Quais foram os principais marcos, assim, que você considera? Lógico, a carreira, todos os marcos, todos os momentos são importantes. Os bons e os ruins. Mas na sua formação, qual foi? Nossa, esse aqui foi a virada de chave, isso foi muito importante. Olhando graduação, teve vários pontos importantes, por exemplo, desde empresa júnior, que foi o que me fez não desistir da faculdade, mas fazer o estágio em fazenda foi uma virada importante. E é engraçado que quando eu estava fazendo estágio em fazenda, que eu tinha muito contato com o campo, uma vez um agrônomo, eu falei para ele que meu sonho era ser consultora. Aí ele falou bem assim, você sabe que você é mulher, né? Então você vai ter que fazer mestrado e doutorado. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Será que tem razão? Fui atrás do mestrado e doutorado. E aí que eu fui fazer a pós lá em Minas Gerais. Então, na graduação, eu diria que foi isso.
No mestrado e doutorado, as viradas de chaves importantes, eu diria assim, que foi reconhecer o que eu gostava de fazer, que era pesquisa com grandes culturas e campo. Eu tinha essas 3 palavras. E daí juntar elas me deu clareza para a virada de chave futura, que foi entrar na fundação. Isso. E na fitopatologia, veio só no mestrado ou na graduação você já se identificava com laboratório, com doenças, com a parte de manejo também no campo, né? Porque a Sim. gente também avalia bastante doenças a campo. Foi na graduação ou na pós, no mestrado, que alguém falou, ó, qual que é a linha de pesquisa que você quer? Na graduação, eu comecei com entomologia. Eu adorava insetos. Mas quando eu fiz a disciplina de fita, eu conheci a professora Solange Bonaldo, maravilhosa. E aí primeira aula, eu falei, vou ser orientada dessa pessoa, Olha. gostei dela, quero ser orientada dela. Então eu me dediquei muito na disciplina porque eu queria ser orientada da Solange Bonaldo e fazer fito. E a questão da parte soja, campo, é engraçado que eu tive a consciência cedo de olhar para o mercado e falar assim, onde é que eles estão empregando a galera? Falei, opa, é no campo? Não é no laboratório. E aí que cultura? Soja, milho, algodão. Aí na graduação mesmo, daí eu já falava com a minha professora, eu falei, professora, e eu vi que era o controle químico. Falei, professora, quero controle químico, grandes culturas. Então, mestrado foi a mesma coisa, doutorado, professor, eu quero grandes culturas, eu não quero trabalhar com outros, eu quero... Então, eu fui muito direcionada. Mas é porque eu tive clareza de olhar para o mercado e entender qual seria a necessidade futura. Ana do céu, a gente tem mais alguma coisa em comum, então, porque na graduação eu não trabalhava com mecanização agrícola. Sério? Eu trabalhava com fitopatologia. Jura? Tanto que o Bruno, Olha. que é o presidente da Associação dos Agrônomos, eu conheço ele da época do laboratório de fito. Nossa. Então, o meu orientador de mestrado depois passou a ser o professor de fitopatologia, que é o Paulo Galassoni, só que ele queria que eu trabalhasse com míldio. Sim. E na época, estava estourado ferrugem. Eu falei, não, eu quero ferrugem. Só que aí eu acho que ele já tinha muitas linhas de pesquisa com produtos químicos. Sim. E ele falou para mim assim, Jaqueline, você vai trabalhar, mas então vai ser ferrugem, que é o que você quer, mas vai ser tecnologia de aplicação. Eu falei, gente... Olha! Eu falei, mas o ponto é tudo igual, por que eu nem quero tecnologia de aplicação? Então, assim, eu meio que fui forçada, mas eu comecei na fito. Jura? Comecei na fito também. Olha que massa. Bom, aqui a gente fez algumas seleções de perguntas para Ana, ela já respondeu o que despertou o interesse dela na fito e que bom que foi uma pessoa, né? Foi uma pessoa que te pessoa. inspirou, uma professora. Inspiradora, com Muito certeza. legal. E quais as habilidades, Ana, que você considera que foram importantes para você crescer como pesquisadora, agora depois de ter feito mestrado, doutorado, ter entrado na fundação? Qual habilidade você pensa que foi muito importante, estratégica, para você ter esse traquejo que você tem entre o produtor e a fundação, né? Essa ponte. Eu diria que são vários. Primeiro ponto, eu acho que pesquisador tem que ser curioso. Esse é um ponto importante. Ter visão analítica, eu também considero, assim, de você olhar, tentar entender, adaptar, conectar pontos. E uma coisa que eu acho importante que me ajuda, não só como pesquisadora, mas como profissional, e muitas vezes a galera esquece, é a importância da comunicação e do networking. Isso é muito importante. Então, quando eu tô me comunicando com o produtor, com a empresa, tentar ler o ambiente, entender, adaptar linguagem, eu tô falando com que público é esse, e o networking, como isso reduz caminhos. Então, atalho é muito importante. Então, são esses pontos. E a gente vê assim também que na área de agronomia, eu acho que em todas as áreas, mas a área que a gente está inserida, a gente não pode subestimar ninguém. Não. Né? Eu falo por mim porque eu sou professora, só que eu sou uma pessoa zero vaidade. Sim. Eu sou uma pessoa zero vaidade. E um defeito que até a gente tem, eu me incomodo quando uma pessoa fala, ai, a doutora Jaqueline, né? Ai, Jesus. Mas isso é muito bom, a gente tem que se valorizar, né? Com certeza. Mas, Ana, teve um dia que eu fui para a Angélica almoçar, depois de uma visita, que eu sou consultora em tecnologia de aplicação, e eu vi uma mesa com 6 agrônomos, 4 tinham sido ex-alunos meus. Olha isso. Que já trabalham. Aí a gente pensa assim, nossa, se a gente tivesse trabalhado, nossa, isso aqui é só um aluno, né? Ele está começando agora. Mas não, gente, todo mundo tem uma trajetória e a gente nunca sabe o que o futuro nos aguarda.
E eu até brinquei ontem com um ex-aluno que foi lá conversar comigo sobre um protocolo. Falei assim, nossa, ainda bem que fui uma professora boazinha pra você, senão Com certeza. você nem ia me receber aqui. Então, uma pessoa que às vezes a gente acha que... não desvalorizar ninguém, Não, né? concordo. Só que eu tenho um pensamento também assim, Ana. Não desvalorizar ninguém, mas eu procuro valorizar também as pessoas que fazem graduação, né? Porque a gente sabe que a trajetória é longa. E o mundo dá volta. O mundo dá muita volta. Já teve situações. Eu lembro de conhecer uma pessoa num congresso, a pessoa me menosprezou. Eu senti aquele tom. Não vou dar moral pra essa pessoa porque ela é estudante. Anos depois a gente tava na mesa fazendo negociação. Imagina. Não, é bem isso. E a Muda, gente, as coisas mudam. e a gente tem um evento na universidade também, e às vezes as pessoas falam meio assim: ah, mas esse evento da universidade vai mais estudante. E eu falo para as pessoas, né? Falo assim, gente, o estudante, ele é o futuro gerente da fazenda que você vai bater porteira. Exatamente. O estudante, ele é futuro agrônomo que pode estar... Então, assim, ele é uma pessoa que está começando, né? Mas vai saber o que espera dessa pessoa no futuro. Uhum. Então, assim, o mundo dá voltas a mais pura verdade, né, Ana? E uma coisa que aconteceu já comigo quando eu era estagiária, eu peguei assim, tudo bem, entrou uma estagiária, mas se ela der uma ideia, eu vou parar pra ouvir. Porque eu lembro que uma vez eu fazia estágio e tinham 2 pesquisadores, 2 doutores, eu era estagiária, tinha graduação. E eles lá olhando na lupa, tentando identificar o inseto e rodando chave, e já tinham gastado meia hora, conclusão final, uma cigarrinha nova. Falei, posso dar uma olhadinha? Eu bati o olho, falei, cara, isso é Trix? Não é uma cigarrinha nova, não sei o quê. Daí eu falei, olha, por que vocês não chamam fulano de tal? Essa pessoa é doutora em entomologia, né? Eles, não, boa ideia. Aí na hora que a entomologista olhou dela, é Trips. Gente, a cara de... Eu saí da sala porque eu fiquei constrangida. Porque eu fiz, gente, ninguém me deu moral porque eu era estagiária. Mas eu tava certa, eu em 5 segundos resolvi ali o negócio. Então, eu ouço todo mundo, porque ninguém é dono da razão. Não. E uma coisa que eu achei interessante também, eu não sou muito dessa pauta de mulher, Ana, eu não sou muito dessa pauta, mas eu achei interessante que, da sua fala, que alguém que, de repente, te deu um conselho falando que porque você é mulher, você tem que se preparar mais, e isso alavancou tanto a sua carreira, né? Uhum. O quão importante é a gente também saber receber um conselho. Não receber um conselho só como se fosse uma pedrada, mas como se fosse algo que pudesse melhorar, né? Não, com certeza. Assim, obviamente, ele foi bem machista no comentário. Imagino. Mas eu não quis absorver isso. Talvez ele esteja razão, né? Então vamos me qualificar e, graças a Deus, tô onde eu tô. Isso a gente sabe que tem, né? Esses dias eu trabalho... Meu Deus do céu, não vou procurar nem fazer corte da minha fala aqui. Vai ficar no inteiro, não vou fazer corte, não. Mas eu falei algo de um produtor. Não dei nome, não citei fazenda. Mas a pessoa se identificou porque ela sabia que a história era com ela. Uhum. Mandou mensagem pro meu marido. Olha só o que sua esposa tá falando na internet. Eu falei assim, gente, ele tem meu Instagram é aberto, por que não falou pra mim, né? E eu não citei nome. Eu falei assim, mas teve que falar pro meu marido que não gostou de algo que eu falei. Meu Deus. Assim, tem essa questão, mas é algo que eu procuro também não focar. E eu vejo que você também não tem esse perfil, né? Não me deixa abalar. Eu noto, assim, até quando eu entrei na fundação, no começo existia uma resistência por ser mulher, jovem. Entrei com 29, 30 anos na fundação. Super jovem. Então, assim, tinha essa resistência. Mas eu não me deixei abalar. Falei, vou fazer meu trabalho e com o tempo... vai assim, crescendo. Com o tempo, a gente provando que aquilo que a gente faz é real, porque eu vejo que hoje tem muita gente, Ana, que se fala assim, eu sou especialista nisso, especialista naquilo. É o que mais tem. É o que mais tem, né? Especialista de rede social. Mas a gente vê que para ter um mestrado, para ter um doutorado, para ter um pós-doutorado, são anos estudando, anos pesquisando, e pesquisa não tem a ver só com olhômetro, né? Tem repetição, tem casualização, tem controle local, tem análise estatística, que vão 60 páginas de análise. Então, assim, eu acredito que essa questão de carreira também é algo bastante importante, né? Para, de fato, ser um especialista naquilo que a gente está falando. Com certeza. Nossa, a gente tem muito especialista. E às vezes eu olho assim, eu tenho mestrado, tenho doutorado na Fito. Eu não sei de tudo. Não. Eu não sei de tudo. Tem muita coisa que eu preciso parar, estudar, preciso ouvir, fazer curso. É algo e eu que tenho muda de doutorado, nome. eu sou pesquisadora. Eu ainda não me considero... É muito engraçado, né? Na Fito, por exemplo, a época que eu entrei na faculdade, que 2000, míldio era um fungo.
Aham. Hoje, O miceto. não é mais. É, outra classe. Então, as coisas são, tanto para a área da fito, quanto de aplicação ou qualquer uma outra, são muito dinâmicas. Então, quando você para e pensa, já sei de tudo, Não. aí você fala, meu Deus, tem muita coisa para aprender. E eu falo também para os alunos, desculpa, Ana, que depois que você terminar a agronomia, aí é que começa. Não, e eu ia fazer outro comentário. Eu noto, sendo pesquisadora, que não existe verdades absolutas. Pela dinâmica do sistema e diferenças regionais, populacionais. Então, eu até, por exemplo, assim, fiz uma postagem de resultado de fungicida ali no Instagram. Meu trabalho não é uma verdade absoluta, porque se eu repetir esse ensaio ali no Rio Grande do Sul, é outro resultado. Significa que o meu tá errado? Não. É que a gente não tem verdades absolutas porque é muito dinâmico. Nós trabalhamos com organismos vivos. Então, Exato. varia, né? Mesma coisa, Ana, por exemplo, pegar uma receita. Eu plantava soja no Rio Grande do Sul, vim para o Mato Grosso do Sul, vou usar exatamente os mesmos produtos na mesma época, vou fazer aquela aplicação calendarizada. E é isso que me incomoda, às vezes nós temos influenciadores donos da verdade. Não existe verdade absoluta, gente. Não existe. Isso é muito E eu engraçado. vou te falar, na internet, quando eu penso em postar alguma coisa técnica, eu penso, vejo, revejo, falo, meu Deus, dá dupla interpretação, o que será que acontece? E eu vejo que as pessoas, às vezes, têm uma coragem. Sim. E esses dias eu vi um post também no Instagram, eu olhei e falei assim, gente, não é possível que ele teve coragem de fazer isso. Aham. Mas para a gente tomar cuidado, porque muita gente não tem tempo, de fato, de estar num banco de faculdade, mas acessam as redes sociais para ter informação. E acreditam. Acredito. Cada vez mais. Então, por exemplo, acessar o site da Fundação MS, pesquisar uma fonte confiável de alguma universidade, do Desafios Agro, Instituto MS Agro, procurar fontes realmente confiáveis, e aquilo que você falou da verdade absoluta, que não existe. Não existe. É a regra, né? Eu acho que é a única regra que não há exceção. Aham. Tem a Lana da Proteplan fez uma vez um esqueminha que eu achei super legal. E ela colocou mais ou menos assim, era a base de uma pirâmide, sei lá, um ensaio em faixa. Isso aí te dá alguma informaçãozinha. Aí a segunda era pesquisa, uma localizada. Aí mais específico, pesquisa em vários locais, com várias instituições de pesquisa. E o final, o que seria mais a verdade? É a meta-análise de diversos trabalhos. Exato. Então, assim... Por isso eu gosto muito também olhando para a FITO, a rede de fitossanidade tropical, que são ensaios em pelo menos 21 lugares no país. Então, ali é um conjunto de análise de vários ensaios. Que até a fundação ali, eu coloco dados locais. Não sou a verdade absoluta, mas eu busco fazer vários ensaios parecidos para tentar ter uma informação. Tem uma boa amplitude. Exato. Mas quando compara com outros, por exemplo, Rio Grande do Sul, condição climática. Totalmente diferente. Quantidade de inóculo totalmente diferente. Total. Né? Até esses ensaios em rede também, quando você pega uma variedade de soja, de repente na fundação muda. você planta uma variedade, no outro você tem uma outra variedade, tem a questão varietal. Tem. Nossa, tem muito pano para manga, né? Muito. No último podcast, eu até estava conversando com o Renato sobre isso, tô até saindo do roteiro aqui. Não, rapaz. Tranquila, Ana. Falei para ele que muitas vezes eu estou no campo como consultora e eu vejo o ensaio lado a lado, que é muito diferente do ensaio com repetição, né, Total. Ana? Qual que é a importância que você acha do ensaio lado a lado? Para que ele se enquadra? E na sua visão, um ensaio igual a Fundação faz, que tem todo o elemento experimental, a questão da estatística. Quando um se enquadra, quando o outro se enquadra? Porque, assim, a gente acredita que os dois são importantes, mas cada um no seu... Perfeito. Já que eu gosto de olhar assim, por exemplo, eu até postei esses dias que estão vindo para o mercado, tem 200 produtos à base de proteoconazol em fase de registro. Como é que nós vamos filtrar? Começa com, por exemplo, fundação. Nós vamos começar testando produtos. Eu faço vários ensaios em rede. Então, ali eu já começo a filtrar para o produtor. Na minha área, se comportou de tal forma, porque a minha população de patógenos é essa e essa. Então, levar isso depois para a área do produtor no ensaio em faixas, aí ele já consegue filtrar, ter uma ideia assim, pelo ensaio da Ana, os melhores produtos foram o A, B, o C e o D. Putz, agora ela pega essa informação, leva para as faixas na sua área. Ali você filtra. Então, para mim, é isso. Porque, assim, não significa que o meu resultado top 1 vai ser o seu top 1.
Mas como eu já consegui filtrar para você com base em ensaios de vários locais, vários anos, você já tem você não precisa gastar tempo testando 200 produtos. Isso, perfeito. E fica como se fosse uma vitrine, né? Fica mais visual. Porque o Fica. produtor é mais visual do que ver, por exemplo, o produto A teve o produto teve o A, o outro produto teve o AB, o outro produto teve o B. Exato. Aham. Então é algo mais vitrine, né? Como se Perfeito. passasse. Mas e é importante, isso aí eu não tenho dúvidas. Bom, na sua rotina, Ana, como que você consegue, eu vejo que você faz muito bem isso nas suas palestras, nas suas redes sociais, transformar uma pesquisa técnica, algo que tem um vocabulário muito acadêmico, numa informação acessível para o produtor e para o público? Como você consegue e qual que é a importância disso na sua visão? Nossa, é muito importante. Eu tento, igual você falou, eu noto que as pessoas são muito visuais. Então, por exemplo, quando eu faço postagens, eu tento buscar principalmente imagens que são bem representativas, contrastantes, de doença, de parcelas. E na escrita, eu tento escrever o mais simples possível, menos técnico. Eu noto que hoje o meu público, principalmente Instagram e rede social acaba pegando, às vezes, um pouco mais alguns produtores. LinkedIn é RTV, AT, é mais a turma comercial. Mas eu tento adequar essa linguagem de forma mais clara e simples possível e com imagens que são visuais. E eu sempre anexo também os relatórios, mas eu entendo que às vezes a galera tem dificuldade de interpretar. Então, se for muito complexo, às vezes eu prefiro ir para um vídeo, tentando explicar com calma. E já que vídeo, eu gravo 50 vezes até assim. Acho que agora não vai dar ter duplo sentido, a galera vai entender. Eu tento falar devagar, visual, imagens. Mas é complexo. Meu Deus, esses dias eu estava gravando um vídeo também, Ana. Sábado, tinha que gravar 2 vídeos. E eu falei pro meu estrategista, eu não sirvo pra isso, eu não consigo, eu não tô conseguindo, eu já gravei 1 milhão de vezes. Ele, calma, Jaqueline, pelo amor de Deus. Falei, porque toda vez que eu assisto não tá bom, não tá bom, não tá bom. Uma hora eu vou gravar, vou soltar e pronto, acabou. Sabe? Falei assim, gente do céu, como são as coisas. Ana, e também a questão de informar. Eu até conversei no último podcast também que a gente fez, que às vezes o produtor, não foi nem informação minha, foi informação do pesquisador que estava conversando comigo, do Renato. Eu falei assim, Jaqueline, é impressionante. Às vezes o pesquisador tem uma foto no Instagram, 70 seguidores, mas olha tudo. Olha tudo que eu posto, que você posta, que o Instituto posta, que a Fundação posta. Ele tá de olho em tudo. Então não é porque ele tem pouca coisa. Então, o alcance que se tem, né, nas redes sociais. E até uma outra coisa, a gente faz evento na faculdade, né? Fiz esses dias um evento, uma noite de campo em Iviema, que foi muito legal. E eu vi que hoje em dia os eventos, né? Os eventos, eles têm que ir além do presencial. De Iviema, por exemplo, que foi o Henrique. O Henrique, que é piloto de avião e trabalha com drone também. Vou querer você aqui no podcast, você vai vir aqui ainda. Acho que ele abriu 30 vagas, né? Só que aí foi a esposa do produtor, tiveram mais pessoas. Só que quando você olha, ele olhou e falou assim, nossa, poderia ter chamado mais gente. Só que aí aquelas pessoas movimentando rede social, quem não foi falou, mas por que eu não fui? E esse evento aí, no próximo eu quero ir, né? Teve Nossa, que Costelão, teve legal! Luminol. Então, eu vejo que o evento ele vai muito além, né? E eu vi, por exemplo, no Showtech, como foi movimentado, como foi legal. Eu vi que o Alex, o Galdério, estava lá, né? Que é meu amigo, já esteve aqui nesse podcast. E que hoje em dia a gente tem que tirar um pouco da timidez. Eu que sou professora lá da universidade, às vezes eu fico, ai meu Deus, o que os outros professores vão pensar de mim? Eu falando essas coisas no Instagram. Mas eu tento pegar também uma pesquisa que eu fiz com os alunos, traduzir da melhor maneira possível, fazer em 1 minuto, 2 no máximo. Então, como que você vê essa questão dessa modificação que teve dos eventos e da comunicação do presencial, a gente tirar um pouquinho dessa timidez e passar para as redes sociais também? Eu acho que a pandemia trouxe o online para nós, não teve jeito. E veio para ficar também, né? Na fundação, os eventos até nossos de Dourados, eles ficam gravados e tem pessoas, por exemplo, esses dias, meu colega do Piauí, Eliana, eu queria assistir a palestra da fundação. Eu falei, calma, a de Dourados vai estar gravada, você vai conseguir assistir, acessar essa informação. Mas é muito importante, e eu estava até conversando esses dias com uma amiga minha, hoje tudo está nas redes sociais.
Então, às vezes, não adianta você ser uma ótima profissional se você não está se expondo, se você não está aparecendo. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu também, às vezes, não gosto de aparecer muito, mas pelo menos tentar colocar a carinha ali, divulgar alguma informação, eu acho isso muito importante. E dos eventos online, eu sinto, às vezes, até falta, eu olhando na pesquisadora, às vezes, de pegar as nossas pesquisas, de tentar transformar isso de uma forma que as pessoas consigam acessar de forma mais fácil, mais clara, às vezes até cursos, eu acho isso importante. Isso é uma coisa que a gente tá até devendo ali, pensando na fundação. Mas acho que é isso já, que eu não sei se eu respondi. Mas até uma coisa que, não é exatamente falando de evento online, mas que a fundação adotou ano passado, nós temos um portal de resultados com todos os nossos relatórios. Abrimos, tá gratuito, porque agora o produtor consegue digitar no Google e acessar nossos trabalhos. Então, por exemplo, alguém que queira assistir alguma palestra sua que você deu no início do ano, ela está disponível na plataforma da Fundação? Ele não vai estar no da Fundação, mas ele está no site do Sindicato Rural de Dourados, porque eles filmam e transmitem. Mas se você digitar no Google, ele vai aparecer. Digitar no YouTube e no YouTube, também. Perfeito, isso. Gente, então assim, para assistir as palestras da doutora Ana, digita doutora Ana Rusch, eu vou colocar aqui embaixo o nome dela certinho, o Instagram dela também, pelo Instagram da associação que a gente está transmitindo. E procurem, porque vale a pena, viu? E assistam quantas vezes quiserem, porque aí também tem essa possibilidade. No portal tem vídeos nossos, no Instagram da Fundação, o Dr. Douglas posta muita coisa interessante de fertilidade. Tem bastante conteúdo nosso no YouTube, inclusive. Porque eu acho tão legal que, olha só, você falou uma coisa super interessante, como que a pandemia acelerou todo esse processo. Eu dava matéria de geoprocessamento antes da pandemia. E geoprocessamento, eu levava meu computador para a sala, os alunos viam o que eu fazia e replicava. Só que ficava cheio de dúvida em casa. E aí, na pandemia, o que eu fiz? Eu gravei a tela do meu computador, deixei lá. Nossa, perfeito. Gente, eles assistem quantas vezes eles quiserem, sabe? Ah, foi esse botão que eu apertei errado. Volta lá no vídeo. Tem um lado bom também. Tem. E até... você tem tempo de escolher o melhor horário e se adaptar. Vou contar um segredinho aqui. Sabe que horas que eu gosto de estudar inglês? Tomando banho. Você acredita? Coloco uma aula online na frente, eu vou tomando banho, vou conversando sozinha ali com o celular. Graças a Deus tem os cursos online. Olha, deixa eu te perguntar agora. A gente não tá ganhando nada com isso, tá, gente? Mas eu vi que tem uma inteligência artificial no WhatsApp que conversa com você, melhora seu vocabulário. Eu fiz o teste de 1 mês e adorei. Jura? Não. Na verdade, o inglês eu tava estudando se chama Teacher John. Eu gosto bastante dele, um professor. Eu sei. É aulas dele. Sei as aulas Adoro dele no YouTube, assistir. né? Perfeito. Conheço também. Mas essa eu achei bem interessante. Eu lembro que eu baixei no celular, e aí a inteligência artificial faz um teste com a gente, saber qual o nível de inglês, e aí ela começa a mandar textos pra gente falar, pra ver como que tá a nossa pronúncia. Conforme o nosso nível, ela vai conversando com a gente. Jura? E o que a gente erra, ela escreve o que a gente errou. Falei, gente, isso aqui é... maravilhoso! Genial, né? Genial! Bom, deixa eu voltar aqui pro ar, porque vocês viram que eu sou meio... Já estamos no inglês aqui, né? Daqui a pouco eu tô falando de culinária, aqui de chá com a Ana também, porque ela adora chá e eu também. Ana, voltando aqui pro agro, né? Que até você tem que pegar a estrada também hoje. Quais são os principais desafios fitossanitários? Aí você pode falar das grandes culturas, né? Que vocês trabalham lá na Fundação. Que você enxerga hoje, só que especialmente na cultura de soja e milho, os desafios fitossanitários. Nossa, eu acho muito engraçada essa pergunta, porque quando eu vejo apresentações com as pesquisas eu acho que é Kainatec que fala. É muito engraçado que ainda o produtor lista ferrugem como um dos principais problemas fitossanitários. E hoje, Jaque, olhando parte aérea soja, eu não tô conseguindo controlar a cercóspora. Gente, cercóspora tá... E todas as cultivares que nós temos são suscetíveis. Tá extremamente difícil fazer o manejo. Mancha-alvo é um problema também, tá começando a crescer em algumas regiões, como, por exemplo, o sul do país. Então, eu ainda vou deixar a ferrugem, tá? Ali como um problema, mas para mim top 1, cercóspora, mancha-alvo, ferrugem. Eu queria destacar também que o pessoal tá falando muito de podridão de vagens e grãos. E assim, de aporte é um
causado, né, ou por diaporte ou monilióftora, ainda os pesquisadores não chegaram a um consenso sobre isso, mas pensando em podridão de vagens e grãos, na maturação, é um problema que já ocorre no país há muitos anos, não só no Brasil. Então, assim, antes do produtor fazer o manejo pensando em podridão, se atentar para ver se realmente está perdendo para isso, porque às vezes o teu problema é a cercóspora e você está deixando o manejo ali à parte. E aí, outras doenças que eu queria listar. Patógenos de solo. A macrofomia, não sei se já ouviu falar, Jaque, mas problema seríssimo também para nós, junto com o nematóide. E milho, bipolares ganham destaque, que olha, gigante. Eu vejo pessoas ali. Ô céus, bipolares e mancha branca esse ano apareceu por conta do clima, ela voltou a aparecer. Então eu diria que esses são os meus tops problemas. Deixa eu agora pegar lá de trás, né? Do tempo das cavernas, do tempo do papiro, quando eu fiz agronomia em 2002, 2001. Uau, o André também, viu? Ele é tão velho quanto eu. Tão idoso, né? Eu lembro que na época que eu tava lá na Fito, essas eram doenças secundárias. Então, E qual foi justo. essa virada? O que que aconteceu, assim? Vou aproveitar e te explorar bastante. Não, foi e tudo muito recente, tanto que Aham. quando eu entrei na fundação, todos os meus trabalhos eram manchar alvo ferrugem. Agora, inverteu. Eu diria que as variedades, as cultivares é que estão sendo as viradas de chave, porque antigamente, né, nós tínhamos materiais muito mais resistentes, tolerantes a doenças. Então, para soja, foi essa mudança de chave. Eu vejo o pessoal falando muito de material com genética de alguns materiais argentinos, aí não sei se realmente é isso, mas a verdade é, nossas variedades cada vez mais produtivas e tão menos resistentes a doenças. E cercóspora pega tudo. Ou talvez focaram, assim, não sei, gente, não sou na área da área de treinamento, estou especulando aqui o que pode acontecer. Focaram muito em dar resistência também a pragas, outras doenças. Cercóspora é secundário. E aí foi algo que não foi afunilado, né, para isso, de repente. Pode ser também. Teve uma vez eu conversei com um melhorista, ele contou que, por exemplo, não significa que a cultivar é mais a variedade. A cultivar, né, ela é mais produtiva e ela, consequentemente, mais doente. Ele falou que no melhoramento era meio que ao acaso, às vezes, alguma alteração genética e por coincidência tá ficando menos resistente, não sei. Mas no milho, para mim, ficou muito evidente que até alguns anos atrás, nós plantávamos muito, era um híbrido chamado Fórmula e dava mancha branca. Começou a ser problema, tirou do mercado. E aí entraram os materiais que não davam mancha branca, porém enfesamento, cigarrinha, sumiu esses materiais do mercado. Aí quem que entrou? Agora são suscetíveis a bipolares, mas que aguentam cigarrinha, aguentam o complexo de enfesamento. Vai começar a sair do mercado. Então, assim, a mudança da genética afeta a dinâmica da doença. Então, olha que engraçado, Ana. Que quando a gente fala de manejo de doenças, gente, eu fiz isso em 2000, faz muitos anos, tô falando doutora aqui, vou explorar no máximo que eu puder. E a gente vê que pode ser feito tanto através de controle biológico, controle químico, mas pelo que você me falou, os produtores eles optam mais pelo controle genético mesmo, né, sobre materiais mais resistentes, até para facilitar o manejo, né, reduzir a compra de produtos de repente. Eu vejo que para o milho, pensando no MS, como nossa safrinha ela tem alto risco de geada e seca, eu enxergo uma movimentação de não queremos investir, talvez, em fungicida, vamos trocar os materiais. Porém, para a soja, a expectativa é que é uma cultivar chamada 65 e X67, seja uma das mais plantadas aí no estado. É suscetível à mancha, mas é produtiva. Então, aí para a soja, eu vejo que daí na genética, trocar a genética não vai... o produtor quer a mais produtiva. Então, aí aqui nós vamos ter que fazer um investimento maior na parte de fitossanidade. Aí, controle químico, biológico, vai ter que associar e fazer o manejo. Bom, falando em controle, já vou pegar aqui na nossa penúltima pergunta, que já tem esse gancho. Quais os erros mais comuns que você vê que acontecem no manejo de doença e como você pode dar uma dica para o pessoal evitar esses erros mais comuns? Eu acho que o primeiro é não entender qual que é o seu real problema na área. Identificação de doença. Disparado. Então, por exemplo, eu vou voltar de novo no assunto da podridão. Você quer fazer um manejo para podridão de vagens e grãos na sua área, mas esse é o seu problema? Você teve quanto por cento de perda por avariados, grão ardido? Quanto que você perdeu?
Então, assim, muito por medo, às vezes nós fazemos um manejo errado. E eu noto que estamos perdendo para cercospora e manchas. Então, o primeiro ponto, identificar o problema. Mesma coisa acontece com a macrofumina. O produtor vê a soja morrendo lá no final do ciclo e fala, é essa doença. E às vezes tem problema nematóide. Então, o manejo está errado. Então, identificação. Segundo ponto, entender que, eu vou falar de cercospora. Os sintomas, eles aparecem lá no final. Mas o ciclo, ela infectou a planta em V3, V4. Manejo de cercospora é no começo. Olha não só, é meu Deus do final. céu. Olha, Não gente, é, repete, Jaque. porque essa informação aí eu quero um corte. É porque o que acontece? A cercospora, ela tá presente no resto cultural. Sim. Então, ela infecta a planta mais ou menos ali no V3, V4. É até por isso que surgiram as aplicações vegetativas, aplicação zero, enfim. Porém, ela não vai mostrar o sintoma ali. Ela vai mostrar os sintomas lá no final. Por quê? A planta, quando está mais ou menos ali vegetativa, R2, tem pouco açúcar na folha. E esse fungo produz uma toxina chamada cercosporina. E quanto mais açúcar, mais toxina. Então, quando que eu tenho bastante açúcar? É no final. Então, lá no R5, eu tenho muito açúcar na folha, aumenta a cercosporina e dá aquele sintoma. E aí o produtor pensa, tem que controlar lá no final. Não, o manejo é no começo. Eu tenho um trabalho que eu fiz uma vez, que eu variei a aplicação aos 25 dias. Só mudei a aplicação com 25 dias. No R6, era gritante a diferença entre tratamentos. Cercospora, o manejo é no começo. São as primeiras aplicações, não é o final. O erro tá aí, querer colocar produto não tão bom ali no comecinho. E achar que ela é final. Não. Ela é doença de início de ciclo. Olha só, eu logo no início falei DFC pra ela. Não, mas nós falamos. Só que daí nós fitopatologistas estávamos questionando. Gente, isso é um erro. Eu falo isso, DFC. Mas ela é doença, ela é início de ciclo. Você acredita? Meu Deus do céu. Olha, eu moro em Bonito e a Ana em Maracaju. Vou te falar, Ana, quando você estiver no início da soja aí, qualquer coisa, eu passo lá na fundação para você me dar mais uma explicada sobre isso. A gente explicar para o pessoal, de repente fazer alguns vídeos lá, porque é uma informação assim, ainda mais num ano onde o produtor tem que errar menos. Sim. Porque a gente sabe as safras que a gente está vindo. Então, é o ano que a gente tem que fazer o melhor manejo da melhor forma possível, entender de fato. Eu falo da minha área de tecnologia de aplicação, mas também entender toda a fisiologia, tanto da planta, quanto esse manejo de pragas e doenças, que é super importante. Não, com certeza. Ana, para finalizar, tá? Vou te fazer uma pergunta aqui. Qual o conselho que você daria para os estudantes de agronomia, para aqueles jovens que estão nos assistindo agora, para aqueles meninos, aquelas meninas, que de repente, né? Olha eu como professora, pegaram DP, não desistam não. Qual o conselho que você dá para esses jovens que querem seguir a carreira de pesquisadora, assim como você? Eu daria vários conselhos, mas eu vou listar aqui alguns. Eu acho que o primeiro eu abracei todas as oportunidades que faziam sentido, obviamente, durante a minha graduação. Então, por exemplo, empresa júnior, iniciação científica, estágio, monitoria, fui para campo, fui para laboratório, fiz o que pude para abraçar diversas áreas. Nota é importante, mas não é assim... O que eu quero dizer? Eu sempre fui uma estudante que me cobrei muito. Eu reprovei 3 vezes. Uma em cálculo, 2 em geometria. Gente, eu não falhei na vida porque eu reprovei. Ana, adivinha qual é a matéria que eu peguei do Pedro? Não é possível que foi fito. Olericultura. Olericultura, gente! Oh, meu Deus! O meu foi os cálculos, judiou. Então, assim, me abalou, mas a vida segue. E um último conselho, eu diria que estudem, mas não deixar de viver, já que isso é uma coisa que na faculdade, eu ficava estudando. A vida passou. Você acredita que eu nunca fui numa festa universitária? Eu acredito que eu também não. Ana, vamos embora. Não acredito. Será que a gente tem diploma? Porque tem que estar onde do diploma que você foi lá. Eu não bebo. Eu também não bebo. Ai, meu Deus, melhores amigas aqui. Vamos sair então pra tomar um chá. Vamos sair tomar um chá, né? Uma Coca Zero. E eu ficava, gente, aí eu fui olhar registros meus da graduação,
Uai, eu não fui pra lugar nenhum, eu não fiz nada, eu só estudei. Equilíbrio na vida e se dedicar, gente. Ai, eu adoro estudar, eu sou até suspeita, então... Se E dedi- uma coisa que você falou lá atrás também, Ana, network, né? A faculdade. Networking total, importante. Vai para eventos, é, eventos de fundação. Gente, eu ia na Fundação MT, adorava o dia de campo deles, tem coisa prática. Isso eu acho importante também, porque a universidade, às vezes nós aprendemos assim, é ingrediente ativo, é isso e aquilo, e não nome comercial de produto, com o que acontece, posicionamento. Então, abrir a cabeça para esses eventos também, que são mais práticos. Eu acho isso importante. Para quem quer seguir carreira do agro aí, pesquisa. Ana, se você pudesse resumir sua missão, né? Você que começou lá com 50 centavos comprando. A Ana pequenininha, com 50 centavos comprando alface. A Ana hoje, referência pesquisadora em fito da Fundação MS, que é uma das maiores fundações, né, de pesquisa que a gente tem aqui no estado, referência nacional também. Sua missão no agro, qual seria, se você pudesse? Ó, isso aqui a gente não tinha combinado, Não tinha hein? combinado, mas a minha missão hoje, como pesquisadora, é trazer informação de qualidade, imparcialidade e levar isso para o produtor. Porque eu vejo muitas vezes assim, o produtor deixando dinheiro no campo, na mesa, e o meu papel é ajudar. Eu tô aqui realmente para ajudar, desde a dar o melhor retorno, a melhor solução para o produtor, e eu gosto de fazer isso. Então, Eu acredito que, assim, a credibilidade que você tem e também a Fundação tem é justamente por conta da imparcialidade, né? uhum. Então, quão importante é isso. E, para finalizar, Ana, eu queria muito te agradecer, né? Eu sei que se você saiu cedo da sua cidade, foi um prazer te conhecer pessoalmente, né? Igualmente, best friends já aqui, Agora né? eu sei que eu não sou a única chata aqui do BEB, já que eu tô na faculdade. Eu acho que é perfil de pesquisador, né? Você acha, menina? Eu Pode também ser, acho. né? Enfim. E falar que a gente te admira bastante aqui no Dados, admira bastante o seu trabalho. E, pessoal, agradecer então aqui a Ana, agradecer também a Mútua, ao CREA, fazer esse agradecimento em nome da Associação dos Agrônomos. E que você tenha um bom retorno, Ana, lá para Maracaju. Manda um abraço para todo mundo lá da Fundação. E seria isso, pessoal. Ana, quer deixar um último recado, um tchau pro pessoal? Só agradecer novamente pelo convite, adorei estar aqui nesse bate-papo, agradeço a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, e que podem contar com a Fundação MS, podem me procurar nas redes sociais, se tiverem dúvida, estou à disposição. E agradeço também, né, ao CREA, ao Mútuo aí pela oportunidade, Jaque, brigadão. Até mais, gente. Até a próxima.